Eu vou chamar, na verdade, aqui para compor a mesa, a diretoria atual da Brand. Tá? Então, sou eu, Marcelo Sodelli, a Lina Albertani aqui do nosso lado, que é a tesoureira, Celi Cavalari, como vice-presidente, Telmo, segundo secretário, segundo tesoureiro, eu vou lembrar essas coisas, e Fernandes, segundo tesoureiro, então, secretário. Então, eu como presidente da Brand, então, vou abrir a Assembleia. Então, declaro aberta a Assembleia. E vou nomear uma assistente que se fala? Uma secretária. Vou então pedir para a Helena, se ela puder assumir isso. Minha secretária. Eu vou falar para vocês rapidamente qual é a pauta, para a gente seguir essa pauta. É uma pauta curta. Está muito baixo o som, estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, a primeira pauta é a gente apresentar rapidamente para vocês um relatório das atividades da Brand desse último ano. Tá? A segunda pauta é uma proposta para o 5º Congresso da Brand. A terceira, um lugar, né? A terceira pauta é a eleição da nova diretoria da associação. E a quarta pauta são assuntos gerais que vocês podem levantar como assuntos pertinentes para a nossa associação. Tá? Eu vou já então pôr aqui em votação com vocês uma alteração na pauta para a gente inverter o tópico 2 com o 3. Né? Então, primeiro, apresentar o relatório para vocês, rapidamente, e fazer a eleição da nova diretoria. E, posteriormente, só ver o lugar que vai ser o próximo congresso. Tem um sentido fazer isso, porque geralmente fica mais fácil, sabendo onde vai ser a nova diretoria, a sede principal, para a gente pensar onde vai ser o congresso. Então eu queria perguntar se vocês podem votar sim ou não para fazer essa troca. Eu peço para levantar a mão, então. Quem é a favor de poder fazer essa troca? Tá? Queria saber que alguém é contra? Contra? Não, tudo bem. Alguém é contra? Não? Alguém se abstém? Eu ia falar abstinente, ia ser engraçado. Alguém é abstinente de álcool? Tá bom. Então vamos lá. Acho que, como vocês sabem, eu assumi a presidência da Brand já há 3 anos. Foi bem no momento onde nós tivemos um problema sério com a nova gestão que entrou depois do Congresso do Rio de Janeiro. Nós tivemos, então, 1 ano, basicamente, a Brand inoperante, e depois de um esforço muito grande, né, de algumas pessoas ligadas realmente à Brand, mas não exatamente à diretoria, a gente conseguiu reverter isso, e eu, como vice-presidente, acabei assumindo a presidência. Aí, desde então, nós tivemos o Congresso de Bento Gonçalves, que foi em 2011, e em 2011 nós tivemos a nova eleição, que daí essa diretoria foi eleita. Em 2011, então, essa diretoria foi eleita e a gente, né, também votou que o Congresso seria aqui em Salvador. Na verdade, o Congresso foi programado para ser o ano passado, mas por uma série de questões a gente adiou o Congresso para esse ano. E, para o nosso entender, foi uma coisa bem positiva, porque, como vocês sabem bem, programar um Congresso é algo bastante difícil, sendo que a Brand realmente não tem recurso nem financeiro e nem humano. Né? Então, conseguir fazer um congresso é algo bastante difícil e nós conseguimos, né? Fico feliz com isso. Entre as atividades, assim, rapidamente, que eu gostaria de destacar, primeiro,
foi a criação do ciclo de palestras que aconteceu em São Paulo. O ciclo de palestras que aconteceu em São Paulo, basicamente na Unifesp, com uma organização muito presente da Iroi e da Ione. Eu não estou vendo nem Iroi nem Ione aqui. A Iroi está lá fora, então ajudando na presença. E a Ione não pôde chegar, vai chegar só amanhã, não é isso? E foi muito importante porque a nossa instituição, a partir desse ciclo de palestra, ela começou de novo a ter uma cara. Ela começou de novo a agregar pessoas e de novo ela começou a ganhar respeito, principalmente porque foi debatendo assuntos que são importantes ser debatidos e da forma como foi debatido. Então, acho que um dos pontos importantes da nossa gestão foi a criação e a consolidação desse espaço. Por outro lado, também, a gente teve a sorte também de que algumas outras pessoas quiseram criar novos grupos dentro da Brand. Acho que vocês também sabem que a Brand ela é uma associação nacional e ela tem, então, grupos específicos, com temáticas específicas. Então, já tinha na nossa gestão o grupo chamado A Brand Educação, que, na verdade, foi o grupo que fez uma resistência muito forte em 2010, quando a Brand realmente estava muito inoperante. Então, a Brand Educação, as pessoas que participaram da Brand Educação, foram responsáveis por conseguir fazer essa retomada da Brand. E, a partir disso também, da própria Brand Educação, apareceram outros grupos. Acho que apareceu primeiro a Brand Clínicas, em São Paulo, faz um ano. Logo em seguida, eu acho que veio o Brand Oftalmologia. Foi antes, tudo bem, a ordem não tem problema. E, posteriormente, a Brand Clínicas em Belo Horizonte. Então, acho que isso foi uma coisa importante porque a Brand também ganhou novos espaços. E isso fortaleceu ainda mais a Brand. Eu acho que isso é uma ideia que a próxima diretoria pode também tentar levar em conta, que é promover isso em outros estados. Criar grupos que consigam discutir o tema drogas de maneira mais específica, e esses grupos, no Congresso, eles podem vir apresentar um pouco os trabalhos, criar outros espaços, e a Brand realmente ela vai se constituindo como um espaço nacional. Estava também lembrando que teve o evento regional de Juiz de Fora, é verdade que eu participei, que foi ano passado, foi em 2012. Foi bem interessante, foi um evento também que acho que fortaleceu a Brand em outra região, fora do eixo Rio-São Paulo, basicamente. Em São Paulo teve outros eventos, teve uma parceria com o Sebrid, que foi bem importante, principalmente na discussão sobre a questão da internação compulsória. A Brand teve uma participação... Oi? Aqui vai ter, mas isso ainda não foi. Vou falar. Deixa eu... Tá. Não faz mal. Acho que um fato importante foi que a Brand ela começou a ganhar um espaço um pouco maior, principalmente porque ela foi sendo convidada para participar de discussões de cunho político, principalmente com a Senad. Acho que isso foi um ponto muito importante. Quando teve a mudança da coordenação da Senad, a Brand fez um documento e a gente conseguiu uma audiência com o novo coordenador da Senad. E foi um marco bem importante, porque foi possível realmente ter uma discussão com o Vittori, né? Vittori, eu sempre erro o nome. Vittori. Uma discussão bem importante, na qual a gente pôde, de fato, discutir um pouquinho os rumos da política e perceber que a Brand tinha uma voz. Eu acho que isso só foi possível porque a Brand, durante 2011, 2012, 2013, foi realmente atuando, foi tentando achar espaço na mídia, que é uma coisa bastante difícil, mas foi conseguindo, de fato, ganhar um lugar enquanto uma instituição realmente com cunho científico. O que mais você queria falar? Pode, somente um. Não, como a Iroi está nos ajudando ali e a Ione não está aqui, eu gostaria só de lembrar a importância da equipe de comunicação que se encarregou de fazer, com a colaboração de muitas outras pessoas, mas coordenadas pela Ione, pela Iroi, pela Tatiana, que eu vi que acabou de entrar, está ali, e também com a colaboração da Lurdinha e minha também, e de outras pessoas em vários momentos,
que editou, durante todos esses anos da gestão, o boletim da Brand, que todos vocês devem receber, quem já é associado há mais tempo, e que conta com a colaboração de muitos associados que escrevem artigos, que mandam sugestões de livros. Uma coisa que também faz parte da comissão de comunicação e que é um ponto que eu gostaria de apontar como negativo na nossa gestão foi a não atualização e melhoria do nosso site, né, que era uma incumbência que a gente tinha se proposto a fazer e que a gente não deu conta de fazer. Então, a gente tem que reconhecer as coisas que fez de positivas, que eu acho que o boletim e muitas comunicações que a gente mandou através do e-mail da Brand para todos os associados foram muito intensificadas. E a parte do site deixou a desejar e a gente faz uma proposta que a diretoria que for eleita, quem sabe, vai ter mais condições de fazer essa parte do que nós demos conta. Mas a interação dos associados com a Brand, através do e-mail da Brand, foi muito intensa e a gente conseguiu realmente muitas pessoas aderindo à Brand através desse e-mail, já que o site não deu conta. Inclusive, eu estava tentando fazer uma conta aqui, só em 2013 a gente teve cerca de 60 novos sócios. Vocês podem achar que é pouco, mas a Brand conta com 319 sócios. Portanto, agora com os que se associaram aqui no Congresso, uns 330 e poucos, né? Mas dos quais um quinto foram, ou mais, foram pessoas que esse ano se engajaram na nossa associação. Isso eu considero um crescimento muito grande e muito promissor para a nossa associação. E também gostaria de ressaltar que entre os associados nós temos mais de 30 profissões diferentes entre os associados, né? Então, desde antropólogo, médico, educador, psicólogo, assistente social, enfim, não vou enumerar todos aqui, mas a gente tem mais de 30 categorias profissionais fazendo parte. E quase todos os estados do Brasil onde nós temos menos associados é na região norte, mas na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste nós temos boas representatividades. Na região norte temos menos, que eu acho que também pode ser uma meta para os próximos passos. Eu só quero comentar que ainda nos dias 8 e 9 de novembro agora, vamos ter um fórum no auditório da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, que foi organizado no Instituto da Criança e da Adolescência, para discutir de maneira, um fórum intersetorial e interdisciplinar, para discutir drogas na infância e na adolescência, que é especificamente nesta área de infância e adolescência. Poucos princípios com relação a drogas foram tirados, e a nossa ideia é estabelecer, inclusive, grupos de trabalho que continuem ao longo do ano discutindo, né, sobre esses temas. É aberto, gratuito, tem a colaboração, a Brand ajudou a construir, a organizar esse fórum. Tá bom? É isso. Tá. Além disso, né, acho que vale a pena ressaltar que a Brand também participou do COED, em São Paulo, que foi uma participação também bem difícil. Acho que vocês sabem bem, assim, a política que está sendo pensada em São Paulo é uma política... assim, tem que ter um certo estômago mesmo, assim. Eu representava a Brand e foi o ano passado inteiro uma discussão difícil, assim. Me sentia bastante sozinho, mas eu conversava com as pessoas e a ideia é assim, fica quanto você aguentar, porque é bom ter uma voz diferente no COED. Sim, na verdade, eu acho que o efeito foi bem pequeno, assim, porque, na verdade, discutia as coisas e acabam fazendo o que bem queria, né? E daí esse ano eu me retirei, na verdade, porque daí estava bem difícil aguentar ir na reunião, discutir e depois
o que acontecia era algo que não tinha sido discutido, né? Bom, além desse relato curto das atividades, que eu acho que vocês presenciaram, então, sem se alongar muito nisso, tem uma parte formal que a gente precisa apresentar para vocês o balancete da nossa gestão, né? Como vocês sabem, nós temos um conselho fiscal que fiscaliza, né, essas ações. Então, esses balancetes já foram enviados para essa comissão e já foi aprovado. Mas no Estatuto da Brand, a gente tem que passar isso na Assembleia e tem que ser também aprovado pela própria Assembleia. Então, eu vou passar para a Helena, para que ela possa falar rapidamente um pouquinho essa situação, para a gente colocar em votação também, quer dizer, vou colocar, na verdade, em aprovação ou não, ok? Bom, os membros do Conselho Fiscal são o Dartil Xavier da Silveira, o professor Carline e a Regina de Paula Medeiros, que estão aqui, o Dartil e a Regina. Cadê a Regina? Bom, então eu vou só passar em 1 minuto, porque eu sei que isso é uma coisa bastante chata de detalhar, mas assim, nós temos o relatório financeiro de 2010, 2011 e 2012. O de 2013, obviamente, não acabou o ano, e só isso é feito quando o ano se encerra. A Silvia até tinha me dado a sugestão de trazer um slide para mostrar, mas a gente não teve condições de fazer, então eu gostaria só de dizer rapidamente o resultado de cada um desses 3 anos, e antes de votar, se alguém quiser pegar os relatórios e olhar, de votar se aprova. O Conselho Fiscal se reuniu no dia 23 de outubro. Eu só vou citar e depois, se alguém quiser pegar. No dia 23 de outubro desse ano, o Conselho Fiscal se reuniu e aprovou esse demonstrativo feito pelo contador, pela equipe, pelo técnico contábil que é responsável pela Brand. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, a Brand, que não era ainda essa gestão, não recolheu anuidades. Então, quem já era sócio nessa época deve lembrar que não teve nenhum recolhimento de anuidades. Mas algumas despesas, várias despesas, continuaram acontecendo durante o ano de 2010. Então, com o saldo em caixa que havia e o exercício de 2010, houve um déficit de R$ 2.721, que foi resultado de todas as contas a pagar e nenhum recolhimento e nenhum evento que tivesse resultado em receita para a Brand. Em 2011, já começando com esse déficit e com todas as contas, e incluindo aqui as receitas decorrentes do Congresso de Bento Gonçalves e as anuidades pagas, a gente teve um superávit de R$ 4.751,40. E no ano de 2012, já com então uma organização mais efetiva de contribuições, com todas as despesas normais, nós tivemos um superávit de R$ 7.279,07. Bom, quando as pessoas perguntam, mas então a Brand está rica, está muito tão rica que se um ano não tem contribuições, a gente sobreviveu graças a vários associados que pagaram adiantado a sua anuidade do ano seguinte, que não é uma grande novidade, né, Silvia, para poder pagar as contas que a gente precisava pagar. Então, assim, esse superávit de 2012, nós não temos ainda fechado 2013, né, e vai caber ao novo Conselho Fiscal depois aprovar quando for eleito e assumir. Então, o Dartil e a Regina que estão aqui, que já assinaram a prestação de contas e aprovaram, mas eu gostaria de passar a palavra ou para a Regina, ou para o Dartil, ou para ambos, se quiserem fazer algum comentário. Regina. Só enquanto ela pega o microfone, eu gostaria de informar assim, que, de acordo com os estatutos, o Conselho Fiscal aprova ou não, e tendo aprovado, submete ao referendo da Assembleia
para referendar a decisão deles de aprovar. Então, não estou sonegando nenhuma informação, eu só não vou ler tudo isso aqui, porque a essa altura do dia, eu acho que ninguém, nem eu, aguento, mas está aqui totalmente à disposição. Se alguém quiser olhar... Eu abri na página da síntese, mas se alguém quiser olhar todas as páginas, está totalmente à disposição. Eu acho que a Helena já falou bastante e já apresentou aí o resultado final e o detalhamento. Realmente está aqui no relatório, que pode qualquer pessoa ter acesso e que está muito claro. Eu acho que não merece mais do que a Helena já colocou, a não ser que alguém tenha alguma pergunta que queira algum esclarecimento, alguma coisa assim. Não, fala no microfone, não dá para ouvir. Está o microfone aí, som? Obrigado. Fala aqui, desse aqui. Obrigado. Ele não vai aí. A minha pergunta é se a prestação de contas do Congresso, enfim, toda, porque como, né, o saldo é pequeno, a gente sabe que o Congresso tem uma despesa, se isso cabe, então, à nova diretoria, essa diretoria não presta contas do... É uma dúvida mesmo, é só para esclarecimento. Então, esse é o nosso quarto congresso, então a Brand já tem um bom know-how. O Dartil e a Silvia, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas em todos os congressos se usa como princípio que a contabilidade do congresso é separada da contabilidade da Brand. Então, nem o presidente da Brand, nem a tesoureira, que no momento sou eu, assinamos nenhum documento relativo ao Congresso. Então, a equipe organizadora do Congresso, que por hábito tem contratado uma empresa local do lugar onde é realizado o Congresso para tocar a parte organizacional, faz uma prestação de contas, apresenta para a diretoria, que vai submeter ao Conselho quando isso for feito no próximo momento. Mas Silvia quer ajudar? Tá ligado? Nem você. Não funciona. Mas, na verdade, faz parte da prestação de contas final, depois tem a somatória, ou a diminuição do lucro que deu e do prejuízo. Bem, eu queria dizer que eu estou preparado para prestar contas hoje. Porque estou aqui com todos os documentos e tenho todos os papéis de todas as reuniões de Bento Gonçalves. Veja o tamanho da minha loucura, Nelly. É grande mesmo. É filho de Logum Edé. Quem é da Bahia sabe. Eu sou de Oxum. E diríamos que R$4.000, que é da Brand de um foi gasto só nesse congresso, no transfer, no táxi de vocês, palestrantes, do aeroporto até o hotel. 4.000 e alguma coisa. O coquetel estava gostoso, não estava? Então, custou R$7.000, que foi outro valor da conta da Brand de outro mês. É de outro ano. E estou com todos os documentos aqui, só preciso de mais, diríamos, um prazo. Na verdade, não é um tempo da nossa equipe executiva aqui do Congresso, mas é o tempo das agências de viagens, porque algumas passagens foram emitidas e os palestrantes não estavam preparados para aquelas datas. Então, algumas passagens foram devolvidas. E tem um prazo de 15 dias a 2 meses para que isso aconteça. Mas a gente não precisa ficar na temporalidade da aviação. A gente pode prestar contas no grosso todo do Congresso em 15 dias a um mês. Deus não quer.
A minha ideia é que eu preste contas no máximo daqui a um mês e me livre de toda essa encrenca de uma só vez. Então, assim, diríamos que os documentos estão tão super fáceis, é fácil de prestar essa conta. E então, digo para vocês que a gente vai ter lucro. Lucro não, saldo positivo. Nós teríamos mais, muito mais. Mas vou contar e compartilhar algumas decisões. Esse congresso, eu tive a ajuda de muita gente. Mas uma pessoa que diariamente eu conversava era o Dartil, pela internet, pelo Facebook. Então sempre tive essa não monitoramento, mas essa supervisão do Dartil, sempre dando algumas orientações, do Nery inicialmente, que foram assim capitais, porque é o seguinte, nosso lucro seria, lucro não, nós não somos uma entidade que visa o lucro, nosso saldo positivo seria maior, porque o Congresso da Brand não pagaria as passagens aéreas de muitos palestrantes, porque a universidade daqui, do estado da Bahia, se comprometeu a pagar 20 a 30 passagens. Isso, desde quando eu cheguei de Bento Gonçalves, no dia seguinte eu tive uma reunião com o reitor que sempre apoiou trazer esse congresso para cá. Só que, recentemente, em finzinho de junho, começo de julho, o governador do estado fez um contingenciamento de gasto, impedindo qualquer gasto do funcionarismo público com eventos. Só que os meus processos dentro da universidade foram colocados antes do governador. Então nós tínhamos uma esperança que pagaria sim, e que seria equacionado. Só que existe uma única agência de viagens para todas as universidades do estado da Bahia. A Bahia é maior que a França. E tem várias universidades do estado. Só a UNEB é uma das maiores universidades da América Latina, mas tem também a UESB, a UESC, e todas na mesma conta de uma agência de transporte. Então não foi possível fazer o gasto dessa captação de recursos que foi batalhada assim, de sala em sala, para o reitor, técnicos, e que gentilmente aprovaram tudo o que nós pedimos. Mas, e eles postergaram dizer que não conseguiriam pagar essas passagens há 2 semanas atrás. Mas nós tínhamos já o dinheiro para fazer esse pagamento. Só que as passagens já estavam com os preços triplicados. E tem assim, então nós não pudemos economizar nessa parte, tivemos que gastar. Nós pedimos 30 passagens para o Senad. Inicialmente as pessoas podem tomar assim como... aqui foi o seguinte, nós fizemos um desenho, a organização local, com o Edward, a Alba, o Nery, a Eugênia, a Mônica, o George importantíssimo para o evento ser realizado aqui em Salvador. Porque ele já tinha tentado, junto com na outra diretoria, trazer o evento. E não foi possível. E nesse momento, se eu não tivesse contado com o George para trazer toda a equipe do CETAD com a gente não teria conseguido realizar o evento. Então, eu sou muito agradecido a você, George. Quero fazer essa... eu acho que esse congresso lava a nossa alma, a minha, a sua, e de toda a nossa equipe que trabalhou pela construção desse congresso. E às vezes a gente fica nomeando e a gente corre o risco de sempre esquecer alguém. E principalmente assim quando a gente está bem cansado, como hoje, nessa lua minguante. Dia de Halloween. Então é o seguinte, pessoal, a universidade também pagaria todas as hospedagens dos palestrantes financiadas por ela, num hotel de 3 estrelas. O Hotel Vila Mar, eu não sei, está me fugindo o bairro, Amaralina, e um outro hotel de 3 estrelas na Rua da Vitória. Eu solicitei 30 passagens para a Senad e fizemos o desenho da programação,
que envolviam 75 palestrantes. E não tínhamos dinheiro nenhum. E foi um risco. E nós enviamos essa carta oficialmente para a Senad. Mas vazou para o Brasil, para os colegas da própria Abrantes, da rede, caiu na rede. E às vezes essa rede é um pouco uma conversa de surdos. Uma conversa sem fio, não de surdos, porque surdo até conversa bem. Mas é uma conversa que um vai falando e às vezes as pessoas, no calor da hora, respondem coisas, a outra recebe diferentemente. Então tem que ter cuidado nessa comunicação de rede. Então, aí, muitos colegas foram avisados, você vai estar na programação da Abrantes. Mas era o nosso planejamento interno. Então algumas pessoas se sentiram ofendidas. Fernandes está centralizador. É ele que está controlando. Eu não construí as equipes dos organizadores locais e a equipe da organização científica. Enviamos cartas para uma listagem de 40 membros da comissão científica e recebemos cartas e retornos somente desses que estão no caderno de resumos, no caderno na programação. Algumas pessoas falam, meu nome está aí no site. Eu não fui comunicada que eu sou da comissão científica. Nós enviamos as cartas e não tivemos respostas. E não tivemos respostas de pessoas importantes da comissão científica da Abrantes desde o início. Então, nós retiramos essas pessoas. Fizemos uma concepção local do evento e colocamos sempre a diretoria, essa diretoria aqui, trabalha muito bem através do Skype, e deram o maior suporte a mim e ao pessoal da organização local, porque a gente sempre dialogava e eu acho que até desenvolver em mim essa capacidade de equipe, de ouvir, de me submeter a todos. Todo o meu trabalho foi de inclusão, nunca foi de exclusão de ninguém. Se houve alguma exclusão ou se alguém ficou fora da programação, a minha mesa, originalmente, que estava pensada em gênero de drogas, ficou fora, sem problemas. O problema é o seguinte, é que algumas pessoas ficam ofendidas e não se sentem participantes da comissão científica. Mas às vezes não é um e-mail, você é chamado em determinados momentos a atuar. Foi indicado o Telmo, que é uma pessoa assim brilhante, para ser o coordenador da comissão científica, mas ficava inviável dele em Juiz de Fora ser da comissão científica. Bem, o professor Nery falou, se vai pagar um hotel, a Senad deu diárias para... financiou apenas 10 palestrantes. De 30, apenas 10. E ainda 10 com, assim, fechado. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, porque são consultores da nossa agência. Então já tem o cadastro aqui. Isso amarra algumas coisas. Os financiadores também decidem e participam. Solicitamos apoio para o Fábio Mesquita. Convidamos o Fábio Mesquita. O Fábio Mesquita deu 5 passagens aéreas. 2 internacionais, 3 nacionais. A UNEB pagaria 2 internacionais também. Captamos recursos de R$8 mil da Secretaria da Educação do Estado para o evento, com rubrica específica para transporte aéreo para esse evento. Não pudemos utilizar essa rubrica e essa verba. Então, existem alguns limitantes que nos ultrapassam e que então o nosso saldo positivo seria muito maior. E a gente foi chamando as pessoas na medida que a gente iria executar esse congresso de maneira sustentável. Porque eu iria nos comprometer com um congresso com 75 pessoas que a gente não tinha dinheiro nenhum. Sabe o que aconteceu? Nós fizemos um congresso com 82 palestrantes, só nas mesas redondas. Fora 250 palestrantes também de seus trabalhos, apresentadores de suas pesquisas. Certo.
Então foram 250 trabalhos de apresentação oral. A falar, o critério é quem paga, ou quem não paga abrange? Não. Muita gente enviou o resumo, foram avaliados sem terem pago as inscrições. E muitos trabalhos foram assim negados pelo baixo nível e rejeitados. Agora, 3 dias antes da primeira chamada para os resumos, nós tínhamos 6 trabalhos científicos. E que associação científica é essa com 6 trabalhos? Então aí eu chamei os caciques dos programas de pós-graduação do país e conclamei eles a enviarem os trabalhos. Porque se nós somos uma associação científica, temos que agir dessa maneira. E é em cima da nossa produção, seja fraca, seja forte, seja o possível, é a nossa associação. E é conversando entre nós que vamos ficar cada vez melhores. Então, aí nós tivemos um boom de trabalho em 3 dias. E, geralmente, a Associação Baiana de Medicina não tem problemas em receber resumos. Mas nós recebemos aproximadamente menos de 10 resumos que não foram identificados, que as pessoas não receberam o retorno, e quando entraram em contato com a gente, foram avaliados fora do prazo e foram também incluídos. Então essa é um pouco a trajetória, pessoal, e digo para vocês que eu tenho aqui até para projetar, mas prefiro não fazer isso, porque não seria assim algo pertinente, porque é preliminar, tem gastos que nós fizemos 500 bolsas, 500 kits, e chegaram 600 pessoas. O primeiro congresso, o Daitio fala sempre que foram 700 participantes. Nós tivemos inscrito, até antes do congresso, 600, sendo que uma centena dessas inscrições foram dadas como cortesias para a Universidade do Estado da Bahia, que está alocando o Congresso, e para uma série de órgãos públicos que nos solicitaram. E como é a missão do Congresso, a difusão do conhecimento, a formação de quadros, é evidentemente que nós não negamos para ninguém, inclusive para comunidades terapêuticas que têm desejo de se constituírem como comunidades inspiradas nos princípios da redução de danos. E eu acho que a gente não deveria tirar do horizonte. Nós perdemos um quadro importante das comunidades terapêuticas inspiradas na redução de danos, Nivaldo Carneiro, estou até sentindo a presença dele aqui com a gente, que foi um grande golpe para o movimento de comunidades terapêuticas no estado de São Paulo, no Brasil, inspirados na redução de danos. E a gente deve tentar ocupar mais os espaços das comunidades terapêuticas também, inspiradas na redução de danos. Bem, pessoal, então é isso, tá bom? Só terminando. Os anais, a programação ficou pronta um dia antes. Está cheio de erros. Amanhã vocês vão receber um excerto, uma inserção, porque o dia de amanhã está bem errado a distribuição das mesas, os nomes e tudo mais. Mas nós estamos corrigindo todos esses erros. Essa programação vai estar no site. Estou aguardando até dia 15 de novembro, e não é 16. Se enviou no dia 16, a gente não vai receber nenhum texto, além do dia 15 de novembro, que nós vamos colocar dentro desse anais eletrônicos, que é um custo barato, uma publicação rápida, ainda em 2013, com SBN. Então, e nós tínhamos a intenção de fazer um livro desse congresso, com os artigos dos palestrantes. Um livro físico, né? Um livro em papel. Se tiver a colaboração dos palestrantes, nós faremos. Mas caso não tenha, e eu já percebi que eu vou jogar a toalha. Então, é o seguinte, vamos fazer um livro, queremos um livro, vamos trabalhar
para a realização desse livro. Tem alguns trabalhos técnicos. Temos que pagar alguém de letras, um editor, um trabalho extra. Isso envolve algum custo que pode estar contemplado. E a Universidade do Estado da Bahia falou, tudo bem, nós não vamos pagar as passagens, mas a gente pode pagar esse livro. A Edufba nos deu o orçamento, e a gente achou que seria uma boa pela Edufba, de R$20 mil. Daria para a gente fazer esse livro e tentar ainda captar da minha própria universidade esse valor. Sim, verdade. É que esse assunto poderia ser o quarto, na verdade. Que te cortou um no meio, mas não tem problema. Foi bem apresentado, acho que merecia. Eu só falei que esse assunto que o Fernandes tocou, que foi o Congresso, podia ser o quarto Inter, que era assuntos eventuais, que podia falar sobre o Congresso. Acho que, mas tudo bem, já foi, então. Nós temos que voltar, então, que é a questão de aprovar, voltava a FIA, a aprovar o balancete, que a gente acabou de falar para vocês aqui há 15 minutos atrás. Então eu queria saber, eu vou pôr em votação, aprovação, eu queria quem levantasse a mão, então quem aprova o nosso balancete. Isso. Conselho. Alguém é contra? Não. Já foi, a favor já foi, contra. Alguém se abstém? Tá bom. Então, foi aprovado. Ok. Ok. Vamos então agora para o segundo item, que é a eleição da nova diretoria da Brand. A gente teve até agora, na verdade, uma única chapa escrita. Não é isso, Helena? Só tem uma chapa mesmo, é isso? Uma única chapa. Então eu quero chamar aqui a Fátima Sudbrack para falar da chapa e apresentar os membros que estão aqui. Brevemente, mas, por favor, então, apresente para a gente a chapa, para a gente poder fazer a votação. Quer usar esse Da microfone, mas desliga os da mesa, assim não dá. Porque não vai ficar 4 ligados. Alô. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria então de compartilhar com essa Assembleia nosso desejo de concorrer à diretoria da Brand na gestão 2013-2015, com o encaminhamento de um grupo que nós formamos e que foi pensado com muito carinho e que aderiu com muito carinho a esse nosso compromisso coletivo. Eu acho que todos nós que estamos aqui até essa hora, né, é porque valorizamos a vida associativa. Acho que a área de drogas, se não tiver pessoas do nosso tipo, do nosso perfil, ela não seria o que ela é hoje, porque bem ou mal, com todas essas viradas na política, que a gente, infelizmente, não pode, nem sempre pode, né, contribuir tanto, mas da minha trajetória de tantos anos nessa área, eu já fui conselheira de Confem, eu já participei de muitos momentos importantes onde eu observo que há uma massa crítica que é ouvida. Não como a gente gostaria, e eu penso que a gente às vezes tem que fazer um grande esforço também para se fazer ouvir, mas se a gente estiver, eu acho, em sintonia, não pensando igual, mas em sintonia para encaminhar posições científicas, né, e compromissadas, a gente vai avançar sim. Já foram muitos momentos de descontinuidade, né, a gente viveu há pouco um momento dificílimo. Eu me senti tão orgulhosa quando eu vi naquela reunião, Marcelo, né, que a gente fez lá com o Vitor, que a Brand estava presente, porque eu acho que falar que existe uma associação de profissionais que está disponível para contribuir faz toda a diferença. Por mais que não nos chamem, né, quando decidem, mas o fato é que a gente existe. Então, esse momento para mim é um momento muito importante, porque eu entendo que cada um de nós deve dar de si para essa vida associativa. Então, formamos um grupo, Marcelo
E eu gostaria que o Marcelo viesse como primeiro aqui apresentado, mas que os outros colegas também viessem. A nossa preocupação primeira foi em apoiar. Eu penso que todos os depoimentos aqui dessa mesa, e finalizando com o depoimento do Fernandes, são uma prova do quanto é difícil, né? É difícil a gente liderar, é difícil a gente dar conta de tudo que a gente quer fazer juntos. O país é imenso, as regiões são grandes, as despesas são, né, sempre muito grandes. Mas eu penso que cada um tem que dar alguma coisa. O Marcelo já foi presidente, também entramos numa sintonia, eu me animei com a experiência dele, né, que já foi presidente, me senti muito segura. Vice, né? Ah, então tá. Foi presidente de um congresso, isso. Então você está na segunda vice, né? A vocação do Marcelo é de ser vice. Esses vices a gente tem que valorizar, né? Porque às vezes essa história de vice é importante. Mas eu queria te dizer, Marcelo, aqui de público, que eu me senti muito segura e muito valorizada, né? Quando você me chamou e a gente foi se chamando, na verdade. E então, assim que começou, né, a nossa chapa, e aí fomos pensando como é que poderíamos realmente oferecer para a Brand um grupo que fosse a cara da Brand, multidisciplinar, que tivesse pessoas de várias regiões, de vários estados. Como eu encabecei como presidente, a gente achou que era importante que tivesse um grupo, então, em Brasília, mais próximo, por sugestão da diretoria, que a tesouraria, por exemplo, ficasse próxima, não é, da presidência. E aí eu me senti também muito, muito importante, muito valorizada e muito reconhecida com a adesão da professora Maria Inês Gandolfo, que é uma grande amiga, uma colega do departamento, e com a adesão da Maria Aparecida Gussi, que é uma pessoa maravilhosa também, da Faculdade de Saúde, de Formação em Enfermagem. Nós temos uma leve predominância de psicólogos, mas não é uma chapa de psicólogos. Então, eu gostaria de agradecer muito e chamar a Maria Inês e a Gussi, né, como professoras nossas lá da UNB, que foram as pessoas que foram aderindo, né, na tesouraria. Né? Já estudamos bastante estatuto, já fizemos muitas perguntas, e a gente sabe que essa questão da tesouraria é uma questão importante, vai estar junto, né, com a presidência. E também foi importante, talvez até anterior a isso, um convite e que teve uma adesão também imediata, né, do Marcelo para apoiar a vice-presidência no Rio de Janeiro com a Rita Cavalcante. Muito obrigada, Rita. Eu pessoalmente não tinha um contato direto com ela, mas eu gostaria que você viesse então e cada um vai se apresentar. Então, a presidência, a vice-presidência, né, primeira tesoureira, segunda, primeira secretária, a Miriam. Né? A Miriam foi uma pessoa que eu pessoalmente descobri depois, porque nós estávamos muito conscientes da importância, né, da representação do Nordeste, aqui da Bahia, desse momento onde um congresso mobiliza tanta gente. Eu acho que o Fernandes conseguiu um evento que eu não tinha visto ainda, porque, vejam, dos 600 inscritos, quase metade participou como apresentador. Eu acho que isso é um resultado de mobilização fantástico e que pós-congresso deve continuar. Né? Então, com a aceitação da Miriam, indicada, né, pelo grupo aqui da Bahia, eu me senti assim também muito enriquecida. Acho que a gente tem muito, né, a fazer juntos. E então fomos formar o Conselho Fiscal, né? A segunda secretaria. Né, ficou então composta, a gente está Bahia e Rio de Janeiro na secretaria, depois a gente vai ter que ver como é que, né, que vai trabalhar, mas eu acho que a gente pode trabalhar legal. Né? E o Conselho Fiscal, então, é um grupo também muito importante, tem compromissos, né, de relatórios, de orçamento, de tesouraria também, de consolidar, né, tudo. Consultei muitas pessoas, é interessante, assim, eu acho que nós todos temos um perfil aqui muito parecido, todos nós fazemos muitas coisas, e a gente quer sempre fazer mais, né? Mas alguns têm a coragem de dizer, olha, e agora eu não posso, e outros às vezes não têm, mas foi muito interessante, assim, perceber como as pessoas têm vontade de estar contribuindo para que a Brand continue com essa força, com essa multidisciplinaridade, com esse desejo de contribuir, né, nessa área, e
Então, muitas pessoas agradeceram o convite, mas disseram que vão contribuir. Até acho que uma chapa só de 9 pessoas é muito pouca gente. Acho que a gente devia ter suplentes, devia ter outras pessoas, mas enfim. Aí formamos um conselho fiscal, onde a gente realmente tentou priorizar as representações ainda, né, de outros estados, né. Aí tivemos a adesão da Rossana, né, que a Rossana ela circula pelo Nordeste inteiro e ainda passa por São Paulo. Então eu não sei o que a Rossana representa, mas eu gostei muito, Rossana, você é muito importante aqui também, né, no nosso grupo, né, como parte do Conselho Fiscal. E convidamos também o Dr. Luiz Fernando Marques, que é uma pessoa que, para mim, é um grande mentor dessas políticas todas, né, de redução de danos. A gente se conheceu há muitos anos lá no Ministério da Saúde. O Nando hoje contribui também com os cursos lá no Prodec. O Nando, eu fiquei muito feliz quando você topou. Então, temos 2 médicos, né, um psiquiatra, um sanitarista, né. E a Maria Telva, né, Maria Telvina Barros, ela infelizmente não pôde estar, eu acho que ela teve um impedimento pessoal, e ela também aderiu assim com muita alegria, e eu acho que é uma pessoa que vai fazer uma diferença e também está em São Paulo. A sede da Brand é em São Paulo, eu acho que não vai precisar mudar, né, no consultório, né, num espaço. Então a gente tem ainda, né, São Paulo também representado no consultório da Cira. Pois é. Então, eu agradeço muito a vocês todos por estarem né, nesse momento comigo aqui na chapa, comigo e Marcelo. E eu vou passar a palavra para cada um se apresentar também. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu não sei qual é o ritual da apresentação da chapa. A gente elaborou uma proposta, a gente, né, divulgou durante o dia hoje esse documento. Se vocês me permitirem, se der tempo, a gente pode ainda ler resumidamente o que a gente está se propondo, mas o mais importante, eu penso que é o que nós podemos fazer daqui para frente juntos, recebendo contribuições de todos e nos tornando cada vez mais ativos e participativos. Bom, a gente se apresentar. Eu sou Marcelo Cruz, sou psiquiatra da UFRJ, coordeno o PROJAD. Vou falar uma linha só. Na verdade, tem a ver com o que já foi falado aqui, quando se falou desse encontro lá em Brasília, né, que a Brand foi conversar com o novo secretário. Desde o início, né, da Brand, eu acho que uma das coisas mais importantes da Brand, além da possibilidade de estar todo mundo junto conversando e discutindo e conhecendo mais, né, formas de lidar com as questões e ajudar as pessoas que têm problemas com drogas, eu acho que é um papel da Brand, não só de geração de conhecimento, mas de interlocução com as diversas instâncias que estão nesse campo. Então, assim, a gente se sente orgulhoso da Brand ser chamada, e é muito importante a gente saber que para aquelas pessoas que estão lá, para aquelas instituições, é muito importante que a Brand esteja lá. Quer dizer, a Brand tem uma função também, né, de suporte das políticas. Então, a gente não pode esquecer isso. Né? A gente tem uma função importante. A gente não está recebendo passagem, financiamento, não é pelos belos olhos de ninguém, não. É porque tem uma importância essa associação. Né? Quando o gestor do Ministério da Saúde, quem quer que seja, vai definir política, vai fazer isso ou aquilo, né, ele tem que contar com o nosso apoio. Né? E eu acho que é importante a gente fundamentar esse apoio, né, na produção do conhecimento que é feito nesses eventos. Foi falado aqui muito da importância da pesquisa, né, de estar presente nos eventos e também nessas outras atividades que acontecem, né, ao longo do ano, pela internet e outras. Então eu acho assim que a minha vontade de participar é a vontade de que a Brand exista preenchendo esse espaço que eu acho que é importante, né, sempre foi e vai continuar sendo. Bom, meu nome é Inês Gandolfo, Maria Inês Gandolfo Conceição. Eu sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Psicologia Clínica. Fui orientanda de mestrado, não vou dizer há quantos anos, mas da professora Fátima, mas antes de trabalhar nessa temática de drogas, eu também trabalhei no Cordato, que é precursor do Prodec, com o professor Richard Boucher e muitos colegas aqui também de Brasília, né, que eu conheci dessa época.
eu me sinto muito honrada de fato, né? Não sei, ainda não posso falar, mas só de poder assumir um compromisso como esse, numa instituição tão séria, que eu também venho acompanhando, embora não como associada mais recentemente só. E mais ainda depois, né, de pegar um legado que a Helena muito cuidadosamente está passando para a gente, né, e essa responsabilidade, esse trabalho árduo que eu sei que ela fez com muito afinco, né, acho que merece um destaque, assim, né, em relação ao orgulho de se ter uma instituição, uma pessoa que tenha essa garra, né, como a Helena tem. E é uma responsabilidade muito grande também pegar né, essa missão, mas eu sei que com certeza posso contar, né, como vem contando com essa colaboração, né? Enfim, e é isso. Eu sou Maria Aparecida Gussi, sou de Brasília também, sou professora da Universidade de Brasília, sou enfermeira, ensino enfermagem na área de saúde mental, faço parte do Serviço de Álcool e Drogas do Hospital Universitário, compondo a equipe na assistência, e do PRODEC no curso de prevenção para professores de escola pública. E eu estava pensando aqui por que eu aceitei o convite de participar dessa diretoria. E eu acho que eu tive um encantamento em Bento Gonçalves pelo empenho das pessoas e o carinho com a Abrande. Foi uma coisa que me tocou. Eu acho que foi, talvez, né, que eu tinha um juramento que eu nunca mais ia ser diretoria de nada. E que eu, nesse percurso, depois de Bento, ainda fui encontrando algumas pessoas no meio do caminho e senti, assim, um crédito muito grande no trabalho coletivo. Eu identifico como sendo o que me mobilizou para estar nessa diretoria nesses 2 anos. E acredito que a gente vai conseguir mesmo fazer um trabalho coletivo. Ok. Bem, o meu nome é Rita Cavalcante, eu sou graduada em Serviço Social e professora da Escola Serviço Social da UFRJ. Estou aqui a convite inicialmente do Marcelo, passei a conhecer a Fátima um pouquinho antes, estou conhecendo o grupo gradativamente. E queria dizer o seguinte, o que me motivou a estar aqui, depois do convite, foi que eu comecei a atender usuários de álcool e drogas em 1990, e para me qualificar eu ia aos congressos da área de álcool e drogas, e como assistente social eu me via perdida diante de um discurso, né, monolítico, né, da biomedicina, da neuroimagem, e eu ficava olhando para aquilo e pensando, e aí, né, qual o lugar de outros campos da ciência, né, de produções de conhecimento, de profissionais implicados com a qualidade de vida dessas pessoas, qual é o nosso lugar? E aí, finalmente, em 2005, numa última tentativa de participar de um congresso que se deu em Ouro Preto, na área de álcool e drogas, eu vi que ali tinha uma potência, né, clara de posições diferenciadas na área de álcool e drogas. Eu falei, ali eu acho que tem um germe, que essa crise pode ser potente para a nossa área. E aí, em 2007, finalmente, tem o primeiro congresso dessa associação, a Abrande, em São Paulo. E aí eu vi o nascimento daquele movimento que eu acho que intencionava ser um movimento de contra-hegemonia, né? Então, a partir desse curso, realmente eu me vi mais, né, interligada, conectada, né, a um conjunto de campos de saberes que eu acho que a área de álcool e drogas é devedora e requer na sua prática. Então, enfim, eu acho que poder formar esse grupo, participar de uma contribuição na direção é algo bastante louvável. Eu agradeço o convite e me coloco disponível nessa caminhada, né, no âmbito da chapa. Bom, eu sou a Miriam Gracia Plena. Acho que o primeiro desafio meu vai ser vencer a timidez. Eu sou muito tímida, eu estava falando com a Regina que eu sou carioca, moro na Bahia há muitos anos e morei um tempo, segunda infância em Minas, mas eu acho que eu sou bem mineira, trabalho em silêncio e, enfim, mas assim, o Nery me empurrou assim, olha, essa é a Miriam, aqui eu estou indicando ela aqui, e aqui estou eu aqui em cima já, né? Vamos ver no que dá, né?
eu vou de novo aprender fazendo. Eu nunca participei de uma diretoria de uma associação e eu acho uma honra estar aqui, né, na diretoria dessa associação. Eu acho que ela tem uma missão extremamente importante de dar voz com a força do coletivo para uma militância que a gente faz cotidianamente no nosso trabalho na clínica, nas ruas, nas escritas e em vários campos de saber, né? Então, eu acho que a força dessa associação é que eu acho que me instiga a ter, depois do empurrãozinho de Nery, ter dito, tá bom, eu quero. Exatamente para participar mais de um movimento que eu acho que é esse conjunto de categorias profissionais nas suas diferentes áreas, seus campos de trabalho desenvolve. E, assim, a Bahia tem, né, outros estados, mas a Bahia também tem um trabalho muito rico, muito produtivo na área de álcool e drogas. E a ideia é que a gente possa fazer com que esse esforço de trabalho, essa voz saia com a força realmente do coletivo, para que a gente possa se posicionar num momento que, historicamente, a gente está vivendo assim, muito difícil, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista de implementar uma política de álcool e drogas, uma rede de assistência que dê conta das necessidades realmente desses usuários. Então, vamos ao trabalho. Eu sou Rossana Hammer, psicóloga de formação, mas, assim, agora eu vinha conversando com alguém no caminho dizendo, continuo sendo redutora de danos, né? Minha questão com a associação veio da Aborda, veio da Rede Pernambucana de Redução de Danos, vem dessa tentativa de construir um movimento social, mas que é frágil, que é difícil, e depois de um certo trauma com a Aborda, eu decidi que não ia também mais participar de nada, mas a gente a gente não tem osso para morder na língua, e a gente é chamado para ocupar alguns espaços, e isso tem me colocado muito em vários lugares. Cadeira vazia, alguém vem e senta, e essa cadeira vazia, às vezes, quem senta é alguém que a gente não acha que deveria estar lá, falando sobre drogas ou ocupando aquele espaço, e que a gente já pode contribuir de alguma maneira, seja eu ou seja o grupo da Abrand, que quando eu me associei foi muito na perspectiva que já falaram aqui, de ter um espaço diferente do que ainda é muito hegemônico na fala com relação às drogas. Então, me associar à Abrand lá atrás foi muito para poder ter isso, pessoas que eu possa conversar parecido com o que eu penso, e hoje estar aqui é dizer assim, eu não posso ficar só reclamando também dessa cadeira vazia, e eu tenho que ocupar ela de alguma maneira. Mas como eu não podia estar ocupando algum espaço, eu digo, vamos para o conselho, que aí fica mais fácil nesse momento que eu estou em 3 estados na minha vida, então fica complicado. Então a gente também tem limitações nesse sentido. Oi? Pois é, estados bem duros, bem sólidos, viu? Com muita estrada que a gente fica rodando. Então, assim, Pernambuco, Rio Grande do Norte e agora com o Sebride em São Paulo. Então, é muita coisa, mas ao mesmo tempo ainda quero estar ajudando de alguma forma. Acho que ainda é possível contribuir de alguma maneira. Bom, eu sou Luiz Fernando Marques, eu sou médico de formação e tenho uma trajetória, acho que bastante grande, na área de sexualidade, de DST, HIV/AIDS e substâncias psicoativas. Bom, atualmente a minha inserção profissional é na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na Fundação de Ensino e Pesquisa, né, que é um órgão da Secretaria de Saúde que trabalha na produção acadêmica, onde estão ligadas 2 faculdades, 2 escolas de medicina e de enfermagem do Distrito Federal. E eu também faço parte da coordenação do Centro Regional de Referência, né, dos 3 centros que tem em Brasília, né, esse da Secretaria tem 2 na Universidade de Brasília, e mais, são 52 no Brasil. Bom, nesse momento, né, o que eu estou vivendo muito a questão da docência, né, muito a questão de produção de material,
E me sinto muito chamado para a comunicação nessa área de educação em substâncias psicoativas. Então a gente é chamado para várias coisas, desde fazer oficina com estudante até com professores e também com estudantes lá dentro da própria faculdade, na educação. Isso eu tenho aprendido muito e eu gosto muito disso. E aí eu estou vendo como a questão da comunicação nessa área, né, quer dizer, extremamente importante que a gente esteja baseado em evidências, que a gente, né, que o que a gente está falando tenha uma base concreta, né, mas isso tem que ser transmitido, né, na linguagem que as pessoas precisam saber. Quer dizer, o que prevalece nessa área geralmente é o senso comum, é o terrorismo, essas questões. E a gente é uma das coisas que me chamou a atenção, assim, acho que a Brand podia, né, que a gente poderia, que eu poderia colaborar no sentido de que a gente trabalhasse nessa questão, né, de como chegar mais às pessoas, aos jovens, principalmente às pessoas que não têm acesso, que são, como é que se diz, que a televisão massacra, né, que o senso comum massacra, né, com relação às substâncias psicoativas, que faz parte da nossa vida. Então, uma das oficinas que eu gosto muito de fazer é as drogas nossas de cada dia, né, que a gente começa a falar do que tem de importância na nossa vida, o que isso tem de bom, o que isso eventualmente tem de ruim na relação que a gente estabelece. Então essa seria a minha pretensão. Mas isso só vai ser possível com a gente, né, gente? Tanto com a quantidade, mas sobretudo com a qualidade do que a gente for fazer, né? Nós estamos, sem dúvida nenhuma, nesse equilíbrio com, né, ou muitas vezes em desequilíbrio com outras posições, né, hegemônicas em relação às substâncias psicoativas ou qualquer coisa que seja diferente do que está aí. Então, acho que é essa a contribuição que a gente tem para dar com a gente, todo mundo junto. Obrigado. Então, acho que nós temos um grupo bem interessante. Eu já sou muito coruja desse nosso grupo, viu, Marcelo? Porque eu penso que a gente tem um potencial e um grande desejo de cuidar da Brand. Eu acho que a Brand precisa ser cuidada, né? A gente cuida de tanta gente e alguém tem que cuidar de nós. E a gente vai cuidar juntos, né, de tantos associados que a gente pretende que aumente ainda, né? Mas não trabalhar só com quantidade de pessoas. Eu acho que pessoas que estejam realmente compromissadas e contribuindo, né, encontrar a melhor forma da gente se comunicar, para que esses esforços sejam potencializados, né, como um esforço coletivo. Nós vamos só ler aqui uma síntese do que a gente está se propondo dentro dos estatutos da Brand, porque vocês já devem ter lido todo o material. A gente elaborou 7 eixos de ação, e onde a gente vai depois, então, trabalhar, né, com um programa de trabalho realmente, mas nossa primeira ação vai ser consultar a todos vocês, buscar essas ideias, né, do grupo. A gente pretende talvez conseguir, então, né, a meta que ficou de atualizar o site, tornar um site mais interativo, né? Mas a gente tem clareza, né, do que a gente está se propondo nesse momento, dentro dos objetivos e do estatuto, né, da associação, e seria, então, de contribuir para o fortalecimento da Brand enquanto associação multidisciplinar, que se consolida desde 2005 na liderança da organização da categoria profissional na sociedade brasileira e na própria rede profissional. A consolidação de espaço multidisciplinar de trocas entre os associados. A promoção de uma visibilidade externa das produções científicas da categoria. O incentivo para construções coletivas inovadoras a partir de debates e trocas entre grupos com interesses e experiências afins. O avanço do debate do tema das drogas em uma perspectiva científica plural e ética nas diferentes instâncias da sociedade civil e do governo. A qualidade técnica das intervenções em atenção, formação e pesquisa. A representação qualificada e democrática da categoria junto aos órgãos da política sobre drogas nos diferentes segmentos de governo local e nacional. A divulgação do conhecimento científico na área e a integração e acolhimento aos profissionais da área. E os nossos 7 eixos, eu só vou citá-los porque eu acho que já está todo mundo bastante, né, cansado. Eixo institucional,
pelo suporte e visibilidade da Abrande. Eixo associativo, pelo fortalecimento da rede de associados. Eixo científico, pela ciência e diversidade. Eixo formativo, pela qualificação das intervenções e do debate sobre drogas. Eixo assistência, pela postura crítica às políticas de reclusão social e segregação dos dependentes de drogas. Eixo político, para o avanço das políticas sobre drogas. E eixo relações e intercâmbios internacionais, pelas trocas internacionais. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não sei se a Assembleia, a plateia quer perguntar. Eu não entendo muito do ritual desse momento. Fico à disposição. Quem quiser perguntar alguma coisa para a chapa, a hora é essa. Brevemente. Está sendo gravado. Tá, olha, eu acho que assim, uma das minhas impressões até o momento no Congresso tem sido a possibilidade, né, quer dizer, de se fazer uma discussão mais crítica. Né? E eu acho que a gente vive um momento de inflexão na sociedade brasileira que eu sinto a necessidade de ter algum tipo de fala um pouco mais política. Né? Quer dizer, eu acho que assim, nunca a gente teve um retrocesso, né? Quer dizer, e enfim, e uma conformação tão conservadora, e eu diria, quer dizer, daqui a pouco, de caça às bruxas nessa sociedade. Né? Quer dizer, eu acho que então caberia também, quer dizer, minha proposta à chapa e ao Congresso é que saia desse Congresso uma manifestação mais contundente. Né? Com relação, por exemplo, à política nefasta, proibicionista e policialesca que rege atualmente nesse país. Né? Então, eu diria que eu espero dessa chapa também uma militância nesse sentido. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa em relação à chapa? Ele me perguntou se eu quero. É claro que eu quero, porque eu conheço a Abrande, posso dizer hoje, em suas entranhas. E eu acho que nós estamos maduros o suficiente, e esse Congresso mostra isso. Temos uma produção, e essa produção precisa ter assim, um veículo de publicação dessa associação. Então eu queria sugerir, e eu não vi a chapa apresentando isso, mas eu acho que teria que ser criada uma revista eletrônica dessa associação. Pode continuar o boletim, mas eu acho que tem que ter uma revista com uma periodicidade regular, seja semestral. E nós temos uma quantidade de trabalhos que está sendo apresentado aqui. Nós temos um grupo que pode manter, até o fim dessa gestão, essa revista alimentada. Custa barato. E eu acho que está na hora da gente dar um salto qualitativo, enquanto associação. Ter um veículo para veicular nossas ideias. E as pesquisas. E buscar o Qualis A, B, 1. Só em reação, posso reagir rapidinho aos dois? Em reação, Rubens, né? Rubens, eu tenho uma experiência de trabalho comunitário, a minha formação em psicologia comunitária, e eu percebo que a produção científica na área de psicologia comunitária, que tem muito a ver com a questão social, né? Todos esses movimentos onde a gente se reúne muito, tem a ver com momentos críticos da história brasileira. A gente produziu muito na época da ditadura. Eu penso que um momento de crise, né, ele pode ser um momento onde a gente fique mais juntos e a gente tenha realmente uma produção mais sólida. Eu acho que é um momento que pode nos enriquecer se a gente conseguir, eu acho, também trocar, né, nesse sentido, né? Mas a postura política...
eu acho que sim. Eu entendo que a Brand já está fazendo isso, né? Isso me interessa muito, porque eu acho que a gente tem sim que se posicionar, tem que estar, né, nos espaços políticos. E eu penso que a gente tem que se preparar para isso também, porque não é fácil, né? Como é que a gente vai responder aqui um grupo por 300 associados? A gente vai ter que se comunicar, a gente vai ter que elaborar documentos, né? A gente vai ter que circular minutas, e eu penso que vai ser muito interessante poder fazer isso de uma forma bem participativa. A Rosana quer me ajudar. Só para responder antes aqui, eu acho que a gente conversava antes, né, Fernandes, sobre a questão de revista. Nós temos a honra de termos uma editora aqui na nossa chapa, a professora Maria Inês, pela segunda vez editora da revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, do Instituto de Psicologia, que com a edição dela se tornou uma revista internacional, Qualis A1, tudo que pode ter. Acabou de vir de um congresso do Cielo, né? Então, é bambam para fazer revista. E eu acho, sim, que a gente tem que conseguir integrar as nossas funções todas, ter produções quase, mas também ter divulgação, como fala o Nando, né, e ter um espaço associativo de troca para as nossas ideias também amadurecerem. É assim, não dá para falar enquanto chapa total, porque a gente está se conhecendo e formando isso agora. Mas eu penso que o grupo hoje, alinhando as conversas, não só hoje, porque já vem se encontrando virtualmente e tal, acho que essa questão política ela é fundamental, né? Porque, na verdade, ser uma associação multiprofissional não quer dizer que caiba tudo dentro da Abrand, né? Então, talvez seja mais fácil, se não tivermos um posicionamento único, já que somos tão diversos, mas que a gente saiba o que é que a gente não quer e que a gente não aceita. Então, eu acho que a gente minimamente precisa definir na Abrand o que é que a gente não aceita, que a gente não aceita internação compulsória, que a gente não quer, falar comunidade terapêutica é muito complicado, porque tem na cabeça de cada um o que é uma comunidade terapêutica, mas a gente não quer a carrocinha do cachorro carregando e levando, a gente não quer transformar o consultório de rua nisso, a gente tem uma série de coisas, né? Então, assim, talvez seja mais fácil a gente definir já o que é que a gente não vai aceitar, e isso, de certa forma, vai dar o nosso posicionamento político. Agora, dizer, por exemplo, que o grupo Abrand vai ser agora um grupo antiproibicionista, talvez a gente não tenha maturidade total de grupo para dizer isso. Trabalha numa perspectiva e numa posição, mas dizer, todo mundo aqui defende a legalização, todo mundo aqui, isso eu acho que eu não posso falar pelo grupo. Eu tenho a minha posição, mas a gente está se conhecendo agora. A Abrand nunca defendeu, nunca apresentou isso enquanto Abrand, né? Nunca defendeu isso. Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas da Abrand, sim. Mas não a Abrand como um todo. E se eu estiver errada, falem agora. Me digam agora, Rosana, você está errada, mas como associada desde 2009, o que eu percebo é isso. Tem grupos que transitam por outras áreas, mais de direitos humanos, né? Mas alguns ainda estão na ciência, digamos assim, mais da bancada, mais duro, enfim. Mas a gente pode sim, eu acho que deve ser um compromisso da chapa de ter um posicionamento do que é joio e do que é trigo, minimamente, né, dentro desse campo. Porque senão perde o sentido do que a Abrand foi criada. Pelo menos foi o que me inspirou lá atrás. Eu não quero estar com o grupo X, certo? Que a Abrand... Eu não quero estar lá, né? Então, assim, em Bento Gonçalves eu escutei, Ticanori não está aqui, ele dizendo assim, vocês estão reclamando da falta de apoio do Ministério da Saúde, mas o grupo tal está lotado, tem 5.000 pessoas lá, o grupo de vocês tem 500 pessoas. A gente ouviu isso lá, né? Então, assim, talvez a gente não esteja fazendo a tarefa de casa mesmo, porque tem muito mais gente pensando com a gente, mas que não está conseguindo se encontrar na Abrand, porque a Abrand, de repente, é tudo e não é nada. É o quê? Então, também precisa ter uma definição. O multiprofissional não pode ser o cabe tudo, na minha concepção. Ok, muito bom. Muito bom. Vamos lá. Acho que vamos dar continuidade, então. Só tem um aspecto acho que é importante a gente perceber. Acho que pensando na história da Abrand, se eu não me engano, é a primeira vez que tem uma chapa, que não é uma reeleição, né, que foi pensada antes, né, que foi gestada, assim, antes realmente do Congresso. Eu acho que isso é muito importante para mostrar que a Abrand realmente está amadurecendo. Né, acho que as pessoas estão amadurecendo. E mais que isso, né, teve até uma movimentação de quase ter 2 chapas. O que seria para a Abrand algo muito importante também, no sentido de mostrar assim, o quanto que a Abrand está ganhando, né, eu acho que visibilidade, enquanto as pessoas estão percebendo assim, que vale a pena, né, se interessar pela Abrand, participar e querer trazer propostas.
Então, do meu ponto de vista, isso é uma coisa muito importante, porque de fato mostra que a Brand está realmente crescendo e está tendo várias ideias. Dentro da nossa área, eu concordo bastante com a fala de vocês, porque assim, é muito fácil você se colocar como proibicionista. Né? No sentido assim, é proibicionista, e é isso. Quando a gente sai desse campo e entra no outro campo, que é onde a Brand está, que ela não é proibicionista, isso é muito claro, o que ela é? E aí tem uma diversidade muito maior. Né? Acho que essa discussão é importante. Essa discussão faz com que a gente tenha posições diferentes mesmo. Desde as pessoas que entendam a questão da legalização, até as pessoas que pensam a questão da regulamentação, até uma outra coisa que eu nem imagino que seja, mas que não é proibicionista. Então isso é algo que a gente precisa amadurecer. Eu acho que a Brand tem esse caminho. Eu acho que nós estamos fazendo isso. Eu acho que um congresso como esse, né, que eu acho que tentou realmente trazer pessoas diferentes, para a gente ouvir, né, profissionais diferentes, ideias diferentes, foi para tentar formular, acho que o que o Rubens trouxe. Acho que é fundamental de sair daqui com um olhar mesmo, assim, com um documento, possivelmente. Acho que isso é importante. Bom, mas eu queria então dar continuidade, então a gente vai ficar aqui até começar amanhã aqui a nossa palestra às 8 horas. Eu vou colocar em votação, então. Né? É chapa única. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar em votação e vamos ver como as pessoas votam a favor a favor da chapa? Voto a favor da chapa. Então, eu quero primeiro então colocar em votação quem é a favor da chapa, para levantar a mão, por favor. A chapa, está lá. Obrigado. Quem é contra a chapa, não sei se é essa fala que se faz. Quem é contra a chapa? Não? Quem se abstém? Então tá. Então, muito bem, está eleita a nova chapa. Foi eleita por unanimidade a nova chapa. Muito bom. Parabéns, nova chapa. Fico muito feliz, realmente, de ter uma chapa tão motivada. Tá. Tem uma segunda etapa agora, então, que é fazer a eleição, a proposta para o 5º Congresso da Brand. Eu vou abrir, então, para vocês, para ver quem quer se candidatar. Né? Qualquer pessoa pode se candidatar. Não, a pessoa que está aqui pode se candidatar a falar que lugar quer fazer, quer levar o Congresso para uma cidade. Para qual cidade quer levar o Congresso? Alguém quer fazer isso. Junto com isso, o Fernandes está colocando aqui na paralelo, que é uma coisa para a gente pensar. Quem quer se candidatar ao Congresso pode falar o local e a data. Né? Tem uma discussão, acho que importante saber se a gente quer fazer para o próximo ano, ou se a gente quer esperar mais, então, 2 anos. Fazer só em 2015, ou fazer 2014. Então, acho que é importante, quem for se candidatar, falar se para ela tanto faz ser 2014 ou 2015, ou se ela quer fazer realmente só em 2014 ou 2015. Isso é bem importante. E a gente vota daí em relação a isso. Eu não acho que deve votar separado. Acho que deve votar, ver se tem propostas, quais são as propostas, e a partir daí a gente decidir a data. Ok? Então eu abro, quem quiser se candidatar, então que se declare, por favor. Gente, nós achamos que se a Brand é uma associação nacional, existe uma região importante desse país que está merecendo ser estimulada e ter uma presença de todos nós num evento de peso, e que eu acho que é a região centro-oeste. Né? Já houve eventos, já houve congresso, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul, agora aqui na Bahia, né? Nordeste é imenso, mas é Nordeste. Eu penso que o Centro-Oeste é um lugar que merece um investimento nosso, de presença, de qualificação. E também eu penso que Brasília é um lugar que dá visibilidade ao que a gente pode vir a fazer. Na verdade, a minha primeira motivação era para levarmos um congresso para nós, lá para Brasília, pelo que representa para a região, né? E também eu acho que pode representar para a Brand e para o que nós possamos
querer como visibilidade de um trabalho que há 2 anos, né, daqui a 2 anos seria 2015, eu penso que não é possível se fazer um congresso, acho que o único que teve coragem de fazer congresso num ano foi Marcelo, né, Marcelo, que teve 1 ano de intervalo, né. Então, eu estou colocando aqui a candidatura para a gente levar. E levar para Brasília não é apenas o Instituto de Psicologia, onde eu me insiro, né. Na Universidade de Brasília, nós temos 2 segmentos já compromissados, que é, no caso, o Instituto de Psicologia e a Faculdade de Saúde, através da professora Gussi, que é onde ela trabalha. E nós já temos parceria com a Secretaria de Saúde também, do Distrito Federal, através de 2 segmentos, né? A Faculdade de Ciências da Saúde, onde o Dr. Fernando trabalha, e Fátima Godin, né? Que também nos trouxe essa notícia de que há uma possibilidade dessa parceria, então também é uma faculdade de saúde, né? E nós tivemos também recentemente uma aceitação, né? Uma adesão da DISAM, né? Que é a Diretoria de Saúde Mental também da Secretaria de Saúde. Então nós temos 2 segmentos políticos locais que estão engajados e 2 unidades acadêmicas na Universidade de Brasília. Mas a gente pretende ampliar bastante isso. Nós achamos que, por estarmos lá também, a gente pode buscar parcerias com o governo, né, e com outros segmentos também regionais. E os outros estados também da região centro-oeste, Delma, cadê a Delma? Então, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, Lisete, né, Goiânia. Eu penso que vai ser bem interessante se a gente conseguir concretizar, então, um congresso em Brasília. E estou colocando, então, essa proposta para vocês avaliarem. Obrigado, Fátima. Daqui 2 anos. A gente pensou em fazer um congresso com etapas preparatórias. Eu fiquei muito impressionada, eu vou dizer de novo para você, Fernandes, da quantidade de participação que houve nesse congresso. Então, eu penso que nós podemos fazer, talvez, eventos regionais prévios, em preparação, né, em aquecimento ou em reaquecimento ao que já foi feito aqui. E aí eu acho que a gente tem que começar a trabalhar dessa forma. Então, no primeiro ano, os regionais, né, fariam os seus momentos de trabalho, os seus congressos, seus seminários. Faríamos uma produção, talvez até já divulgando isso, e o congresso final seria um momento já de, talvez, de construção bem mais coletiva, para essa dor de cabeça sua aí, né, de quem que eu escolho, quem que eu pago passagem. A gente pode, talvez, resolver de um jeito um pouco mais juntos, né, mais compartilhado, para a gente depois, talvez, ter muito mais gente querendo ser nova diretoria e fazer novos congressos. Acho que um congresso, ele é um momento muito forte, né, muito importante. Na verdade, é o principal compromisso, né, da diretoria. Então, está colocada essa proposta para vocês. Obrigado. Aceita, né, pessoal? Não, antes disso, queria ver se tem mais alguém que quer se candidatar. Mas um lugar, não alguém, né? Falei errado 2 vezes. Um lugar. Eu só queria dar uma sugestão. Eu acho que a gente já tem um know-how de congressos da Brand. E algo que eu senti falta, e eu fiquei redigindo esse projeto em Viena, na Alemanha, para enviar para a CAPES, com currículos brilhantes de todos vocês. E na última hora faltou uma pequena assinatura e não consegui captar recursos junto à CAPES. Então eu queria propor que a gente pudesse indicar algumas pessoas já aqui que irão captar os recursos do CNPq, da CAPES, da FINEP, que trabalhariam nessa captação de recursos antecipada. E uma outra seria buscar um agendamento internacional, porque, de fato, todos os nossos congressos chamados de internacional foram internacionais, mas poderia ser um pouquinho mais... ter mais gente. Um ônibus, pelo menos, um micro-ônibus. Então, eu acho que isso ajudaria muito na captação de recursos, porque, realmente, a qualidade dos colegas, a facilidade que teriam para captar esses recursos em seus estados e nacionalmente é muito grande. Só uma coisa assim, vamos... E pouco utilizado. Vamos fazer a votação, a gente se perde. Só rapidinho, em relação ao internacional, eu penso que a gente tem que debater se a gente quer um evento mais internacional ou mais nosso, mas acho que dá para fazer as 2 coisas.
Eu, pessoalmente, eu acho que o grupo da equipe, da chapa, nós temos uma vinculação forte com a Europa. Nós não somos de formação americana, nada contra, mas eu penso que nós merecemos estar mais influenciados pelos países europeus. E, para mim, pessoalmente, é muito fácil. Eu tenho vínculos com a França, né? Cada um de nós tem vínculos com outros países, mas a gente precisa aproveitar os que vocês já fizeram também. Dartil está aí, né? Com toda uma frente, né? Na Inglaterra também. Então, eu penso que essa questão internacional deve ser muito debatida, quem a gente sugere, quem a gente quer trazer, pela temática do Congresso, e me interessa muito que a gente possa avançar, sim, e é um dos nossos eixos, esses intercâmbios internacionais. É uma pena que a Thelva não esteja aqui, porque ela é uma das pessoas que na chapa, eu acho que vai poder contribuir muito pela experiência que ela tem. Assim, eu queria seguir um pouco a ordem, é sobre a chapa, é sobre o Congresso. Então, vai, Ana. Eu queria fazer o que é, Nery? Fazer uma provocação à chapa, à Fátima, né, que quando a gente teve, evidentemente, agora, né, uma discussão mais política, a gente teve muita dificuldade de se posicionar. Né? Quando a gente fala, né, já da organização do Congresso, as coisas já parecem um pouco mais definidas, né? E eu quero, né, na verdade, como associada, trazer, independente de ser em Brasília, onde é que seja, mas eu acho que a Brand precisa voltar, de fato, sua atenção e ter uma maior capilaridade para diversos segmentos. Né? Eu acho que a gente precisa fazer um congresso também muito brasileiro, que a gente tenha a representação da população indígena, da população negra, da população dos usuários, né, das pessoas que usam droga, das prostitutas, dos presidiários. A gente tem que deixar, né, de ser só acadêmico. Né? Eu acho que a gente precisa ir para a rua, a gente precisa, né, ter a participação dessas pessoas que têm muito para ensinar. Né? Então, que a Brand se abra e que a gente tenha um congresso efetivamente mais democrático, como também uma associação que milite, né, em defesa, né, dos direitos humanos, da política, da diversidade, né, que mostre sua cara. Eu queria aproveitar essa colocação, informar algo que está se dando nesse congresso da Brand, que me parece extremamente importante, que já mostra, acho que, uma abertura nesse processo, que a Brand está sediando reuniões da Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos, onde várias entidades de associações de usuários estão participando. Eu acho que a gente não conseguiu ainda fazer essa organicidade, que é fundamental, mas isso já está acontecendo, inclusive amanhã, na hora do almoço, as pessoas interessadas em ter essa organicidade por essa via, existem outras vias, né? Podem também se aproximar e vai se dar após uma mesa que acho que termina por volta de 12 horas. Muito bom, assistentes sociais juntos é outra coisa, eu sempre falo. Pessoal, já está nomeada para essa etapa, eu acho, para essa dimensão no nosso congresso. Eu acho que vocês, né, tem que participar nesse sentido. Eu tive muitas experiências já com congressos, com participação de usuários. Eu acho que, se a gente planejar bem, fica uma coisa muito interessante. Eu acho muito importante. Então, quero pôr em aprovação. Então, última fala. Tem mais alguém que quer propor algum outro lugar? Então, vou pôr em votação Brasília 2015. Próximo congresso da Brand. Quem é a favor, por favor, levante a mão. Pronto, quem é contra? Tá. Ok. Contra? Preciso saber se é contra ou não. Essa que levantou a mão agora. Não é? Não. Tá bom. Alguém se abstém? Então, ok. Aprovado, Brasília 2015. O último tópico. O último. O último tópico são assuntos gerais que a gente pode levantar. Se alguém tiver um assunto assim. Mas vou falar já de antemão. Né? Já é tarde, então tudo bem. É uma assembleia importante, mas vamos tentar ser objetivos.
tá? Então, quem quiser falar alguma coisa, colocar em debate, a gente pode abrir esse momento agora. A Rita tocou num assunto importante. Eu acho que a Brand deve continuar fazendo parte das associações nacionais e tal, complementares, né? E acho que desde já a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, a Rita já está, eu acho que ela deve continuar com continuar a representação. Eu era representante até então, mas eu acho que a Rita tem que assumir isso também. Ela está na diretoria, né? Eu acho que seria importante. Mais alguém? Tá, então tá. Então, eu vou encerrar então a nossa assembleia. Eu ia falar alguma coisa, mas eu vou ter uma mesa para falar, então eu falo na mesa, todo mundo cansado, né? Sim, isso eu vou fazer agora. Então eu quero agradecer então a presença de todos, todo mundo muito cansado e se motivaram bastante para estar aqui e foi muito bom essa conversa aqui. Então obrigado pessoal, boa noite, até amanhã. 6:45 vai sair o nosso ônibus do hotel. Porque realmente atrasa, demora. Então 6:45 é um bom horário. Obrigado. Encerramos então a nossa assembleia. Com vontade.